Você está em sintonia com o programa A Voz da Libertação, que é órgão oficial da Igreja Pentecostal Deus é Amor, na qual tem a direção geral do missionário Davi Miranda, com sede mundial na Avenida do Estado 4568, a 5 minutos do Parque Dom Pedro II e a 5 minutos da Praça da Sé. Nós vamos continuar o assunto sobre as 7 cartas do Apocalipse. O cumprimento das cartas na história e na profecia. Está aqui conosco o pastor que nos interpretará, o pastor Mariano, aos países que falam espanhol. A paz do Senhor, pastor Mariano. Dios te bendiga, pastor Johnny. Dios bendiga a todos los oyentes del programa La Voz de la Liberación. Reciban la paz del Señor Jesús. As 7 cartas do Apocalipse. Las 7 cartas al Apocalipsis. O cumprimento histórico, En el cumplimiento histórico, doutrinário doctrinario e profético. y profético. Já vimos sobre as cartas de Sardes, Ya vimos sobre las cartas de Sardis, as cartas de Éfeso, las cartas de Éfeso, de Esmirna, de Esmirna, de Pérgamo, de Pérgamo, de Tiatira, de Tiatira, Sardes, Sardis. e hoje Y hoy vamos falar hablaremos sobre a 6ª carta à igreja em Filadélfia. la 6ª carta a la iglesia de Filadelfia. O próprio Deus usou o apóstolo João El propio Dios utilizó al apóstol Juan para que ele pudesse escrever para que él pudiera escribir essa carta à igreja esa carta a la iglesia em Filadélfia. en Filadelfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Nos é apresentada a referência sobre a igreja de Filadélfia. No es representada la referencia sobre la iglesia de Filadelfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Filadélfia era uma cidade pequena, Filadelfia era una ciudad pequeña comparada a Éfeso e a Esmirna. comparada a Éfeso y a Esmirna. Filadélfia também era uma pequena cidade em prosperidade. Filadelfia también era una pequeña ciudad en prosperidad. Ela não havia aquela prosperidade que existia nas outras cidades. No había prosperidad como existía en las otras ciudades. Ela também era pequena indústria. Era una pequeña industria. Só tinha um tipo de indústria em Filadélfia. Solo tenía un tipo de industria en Filadelfia. Até mesmo em prestígio, Hasta mismo en prestigio, Filadélfia era pequena. Filadelfia era pequeña. A cidade de Filadélfia, La ciudad de Filadelfia, ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, ella fue fundada por el rey Pérgamo, pelo rei Átalo, por el rey Átalo, em 159 a.C. até o ano 138 a.C. a 159 antes de Cristo y 138 después de Cristo. O rei Átalo, El rey Átalos ele se dava muito bem com seu irmão. se daba muy bien con su hermano. O irmão dele chamava Eumenes. El hermano de él se llamaba Eumenes. Átalo era rei de Pérgamo. Átalo era el rey de Pérgamo. E devido a ele ter uma amizade muito bonita com o seu irmão Eumenes, Debido a la gran amistad muy buena que tenía con su hermano Eumenes, o seu irmão Eumenes colocou o apelido dele de Filadelfo. colocó su apellido, su hermano Eumenes, de Filadelfo. Então Átalo foi apelidado por Eumenes de Filadelfo. Entonces Átalo fue apellidado, nombrado por su hermano
de Filadelfo. Então ele passou a se chamar Átalo Filadelfo. Entonces se pasó a llamar Átalo Filadelfo. Eles tinham uma amizade bonita, Átalo com Eumenes. Tenía una amistad muy bonita Átalo con Eumenes. E Eumenes queria recompensar a seu irmão, homenagear a seu irmão. Eumenes quería homenajear a su hermano. Então colocou o apelido de Átalo de Filadelfo. Entonces le colocó el apellido de Átalo a Filadelfo. A palavra Filadelfo significa amigo do irmão. A palabra Filadelfo significa amigo del hermano. Isto em homenagem à lealdade que Átalo prestou a seu irmão Eumenes. Esta es un acto de fidelidad que el hermano le presentó a Átalos a Eumenes. Então, quando ele foi fundar a cidade, foi possuir a terra para fundar uma cidade. Cuando fue a poseer la tierra para fundar una ciudad. Esse lugar na qual ele foi fundar esta cidade, este lugar donde fue a fundarse esa ciudad, era um lugar abalado. Era un lugar temblado. Por causa de muitos terremotos. Por causa de muchos terremotos. Este lugar também, ele era à beira de uma grande meseta. Era el comienzo de una gran meseta. Chamada de Kataquecaumene. Llamada de Kataquecaumene. 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 Kataquecaumene significa terra queimada. Kataquecaumene significa tierra quemada. Que a cidade que ele foi fundar, la ciudad que fue a fundar, tinham muitas cinzas. Tenía muchas cenizas. Porque ela era envolta de vulcões. Porque era envuelta de volcanes. Tinham muitos vulcões em volta desta pequena terra, deste pequeno povoado. Tenía muchos volcanes alrededor de este pequeño pueblo, de este pequeño terreno. Então, quando os vulcões entravam em erupção, entonces cuando los volcanes entraban en erupción, aquelas lavas desciam, aquellas lavas descendían, e as lavas penetravam na terra. Las lavas penetraban la tierra. Então as terras ficaram mortas. Entonces las tierras quedaron muertas. Não davam mais frutos. No daban frutos. Não davam mais flores. No daban flores. As plantas não nasciam. Las plantas no nacían. Então, este pequeno povoado, entonces este pequeño pueblo, este pequeno pedaço de terra, este pequeño pedaço de tierra, que Átalo foi fazer uma cidade, que Átalo fue a hacer una ciudad, ele colocou o nome de Filadélfia. Le colocó el nombre de Filadelfia. Filadélfia. Filadelfia. Já que ele tinha sido apelidado como Filadelfo, así como había sido apellidado como Filadelfo, ele também homenageou seu irmão Eumenes. Entonces él también homenajeó a su hermano Eumenes, colocando o nome daquela cidade de Filadélfia. Colocando o nombre de aquella ciudad de Filadelfia. Que passou a ter o significado de amor fraternal. Entonces pasó a tener aquel significado de amor fraternal. Então aquela cidade, entonces aquella ciudad, ela, como eu expliquei, era uma terra queimada. Era una tierra quemada. Chamada de Kataquecaumene. Chamada de Kataquecaumene. Que é o significado para terra queimada. Esse é o significado de la tierra quemada. Devido às lavas descerem, devido a las lavas que deixou a terra morta. Dejó la tierra muerta. A terra deixou de ser fértil. La tierra dejó de ser fértil. E passou a ser uma terra sem valor. Passou a ser uma terra sem valor. Então Filadélfia, ela não tinha muitas árvores. Não tinha muitos árvores. As casas em Filadélfia não tinham árvores, flores também não. Las casas de Filadélfia não tinham árvores nem flores. Jardins não eram vistos em Filadélfia. Los jardines no eran vistos en Filadelfia. Porque a terra não produzia. Porque a terra não produzia. Podia ter uma ou outra flor, alguma árvore. Poderia ter uma que outra flor em uma árvore. Mas não com grande abundância. Pero não com grande abundância. Porque a lava, ela é terrível. Ela é terrível. Aquele fogo que sai do vulcão. Aquele fogo que sai do vulcão. Chamado de lava. Chamada de lava. Aquilo, quando se bate com a água, quando se choca com a água, vira até rocha. Se vuelve hasta roca. Imediatamente. E também de dentro dos vulcões. E também dentro de los volcanes. Saem muitos enxofres. Suelta muitos fuego. E também muitas cinzas. E muita ceniza. Que a terra ficou totalmente queimada. E a terra quedou totalmente queimada. Então as pessoas ali não tinham aquele estilo de vida. Então aqueles não tinham aquele estilo de vida. Como as outras cidades. Como as outras cidades. Porque as terras ali eram mortas. Porque as terras allí eram muertas. Isto acontecia em Filadélfia. Esto sucedía en Filadelfia. Era uma zona onde se podiam verificar. Era una zona donde podía verificarse. Os restos de lavas e cinzas. Los restos de lava y de ceniza. De antigas erupções vulcânicas. De antiguas erupciones volcánicas. Nisto. Esto.
Filadélfia não tinha muitas indústrias. Filadelfia no tenía muchas industrias. Filadélfia também não tinha aqueles grandes comércios. Filadelfia no tenía aquellos grandes comercios. Não tinha empresas de lã, No tenía empresas de lana, empresas de colírio. de colirio, no tenía empresas. Filadélfia não tinha empresas de couro. No tenía empresa de cuero. Não era uma grande fabricante de artesanatos. No era una gran fabricante de artesanatos. Não. No. O povo de Filadélfia vivia através do cultivo da uva. El pueblo de Filadelfia vivía a través del cultivo de la uva. A única fonte de renda em Filadélfia era a videira. La única fuente de subsistencia era la higuera. Nós sabemos pelo ensino da palavra de Deus Nosotros sabemos por la enseñanza de la palabra de Dios que a oliveira que la higuera e a videira y la videra são as plantas mais resistentes. son las plantas más resistentes. Tanto a oliveira Tanto como la olivera, como a videira como la videra, resistem à seca, resisten la sequía, resistem a tempos secos. resisten a los periodos secos. Isto diz Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por dinheiro e 3 medidas de cevada por dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O azeite, a oliveira, El aceite, la olivera, o vinho da videira. el vino de la viñedo. Isto mostra que as plantas mais resistentes Eso muestra que las plantas más resistentes são son a oliveira el olivo e a videira. y la videra. São as duas árvores Son los dos mais árboles resistentes. más resistentes. Porém, Por lo tanto, devido a videira ser resistente, debido a que la videra es resistente, a única forma de cultivo la única forma de cultivo, de vida em Filadélfia era justamente a uva. debido a era la uva. Assim como existem cidades Así como existen ciudades, que são marcadas pela produção que ela faz, son marcadas por las producciones que hacen. que nem Cuba Cuba é conhecido o país de Cuba como do charuto. es conocido el país de Cuba como el Habano. Cuba, de cuja capital Havana, Cuba, de cuya capital Habana, é grande produtora de charuto. es gran productora de habano. Até mesmo quando uma pessoa quer fumar charuto, Hasta que una persona quiere fumar un habano, ela diz: vou fumar uma Havana. voy a fumar un Habana. É assim que vocês conhecem charuto? Mas é devido ser Cuba Tan famoso. o maior produtor de Sí, charuto. de Cuba ser el mayor productor de habanos. Da mesma forma o vinho. De la misma manera el vino. Quando diz eu quero tomar Porto, Yo quiero tomar un puerto. significa o vinho de Portugal. Un vino de Portugal. O vinho da cidade de Porto em Portugal. El vino de la ciudad del puerto de Portugal. A linguiça calabresa El chorizo calabrés vem da Calábria. viene de la Calabria. Devido ser Calábria na Itália famosa Debido a que Italia es famosa na parte da linguiça calabresa, de la parte de la lingüiza que é calabresa, proveniente de lá. que viene de allá. Então existem cidades e países Entonces existen ciudades y países que já são revelados pelo que produz. ya son reconocidas por lo que producen. Da mesma forma, Filadélfia, De la misma manera Filadelfia. lá não tinha outras indústrias. Allá no tenía otras Não industrias. tinha como produzir outras coisas. No había cómo producir otras Então, cosas. como que você conhecia Filadélfia? Entonces, ¿cómo usted conoce Filadelfia? Através do vinho, A través del vino, através do xarope da uva, a través del jugo de la uva, através do suco da videira. a través del jugo de la vinera. Quem queria tomar suco de qualidade Aquel que quería tomar un jugo de cualidad procurava de buscaba Filadélfia. de Filadelfia. Aqueles beberrões de vinho Aquellos tarros de vino procuravam eran buscados. Filadélfia. En Filadélfia. O melhor vinho, El mejor vino, o melhor xarope de uva, el mejor olor de uva, o melhor suco da videira eram provenientes de Filadélfia. el mejor jugo de la villera era proveniente de Era a Filadelfia. única forma de vida Era la única forma de vida dos filadelfos, de los filadelfos, daqueles que habitavam em de Filadélfia. aquellos que vivían en Filadelfia. Era a única forma Era la única forma que eles poderiam viver. que ellos Que podrían a vivir. terra não produzia nada, Que la tierra no producía era nada. o único meio de vida. Era el único medio de vida.
E a cidade de Filadélfia, La ciudad de Filadelfia, sendo conhecida pelo cultivo da uva, siendo conocida por el cultivo de la uva, lá em meio àqueles abalos, medio allá de aquellos temblores, no meio dos terremotos, en medio de los terremotos, das ventanias, de los ventavales, porque Filadélfia era uma cidade periodicamente abalada por terremotos. Filadelfia era periódicamente abalada, temblada por los terremotos. Lá estava a igreja de Deus. Ahí estaba la iglesia de Dios. Era um lugar difícil de se viver. Era un lugar difícil de vivir. Um lugar sem renda. Un lugar sin riendas. Um lugar sem muitas produções. Un lugar sin muchas producciones. Um lugar que só as pessoas viviam do cultivo da uva. Las personas vivían del cultivo de la uva. Porém, tinha uma igreja lá Por lo tanto, había una iglesia ya que levava o nome de Jesus Cristo. llevaba el nombre de Jesucristo. A igreja que não olhava para a economia. La iglesia que no miraba para la economía. Não olhava para os terremotos. No miraba los terremotos. Não temia os vulcões. No temía los volcanes. Era uma igreja que guardava a palavra de Deus. Era una iglesia que guardaba la palabra de Era a Dios. igreja de Filadélfia. Era la iglesia de Filadelfia. Muitos hoje Muchos hoy temem pregar o evangelho. tienen miedo de predicar el evangelio. Eles têm medo de abalos, Ellos tienen miedo de temblores, medos de terremotos. miedos de terremotos. Certos países onde há fomes, Ciertos países donde el hambre, onde há grandes grupos donde terroristas. hay grupos de terroristas. Certos países Ciertos países onde a renda é pequena, donde la economía es pequeña, onde as pessoas justamente não querem ir. donde las personas no quieren ir. Assim não eram os crentes de Así Filadélfia. lo eran los creyentes de Filadelfia. Os crentes de Filadélfia, eles amavam as almas. Los creyentes de Filadelfia amaban las A almas. terra sendo abalada, Aún la tierra siendo temblada, eles estavam lá. estaban allá. Terremotos, Terremotos. os crentes estavam lá. Los creyentes estaban allá. Quantos crentes de Filadélfia abandonaram suas profissões? ¿Cuántos creyentes de Filadelfia abandonaron sus profesiones? Por quê? ¿Por qué? Porque tinham de vender vinho. Porque tenían que vender vino. E os crentes não se contaminavam com Los vinho. creyentes no se contaminaban con el vino. Eles abandonaram até mesmo a profissão de vender vinho. Ellos abandonaron hasta la profesión de vender vino. Porque eles amavam a palavra de Porque ellos Deus. amaban la palabra de Dios. Porque justamente a Bíblia condena Porque justamente la Biblia condena a bebida alcoólica. la bebida alcohólica. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O vinho é escarnecedor. El vino es escarnecedor. O vinho escarnece o nome de Deus. El vino escarnece el nombre de Dios. A bebida alcoólica escarnece de Deus. La bebida alcohólica escarnece de Dios. O que é escarnecer? ¿Qué es escarnecer? É zombar. Es zombar. Aquele que bebe cerveja. Aquel que bebe cerveza. Aquele que bebe vinho. Aquel que vive Aquele vino. que bebe vodka. Aquel que bebe vodka. Aquele que bebe aguardente. Aquel que bebe aguardiente. Aquele que bebe conhaque. Aquel que bebe conhaque. Aquele que bebe água com álcool. Aquel que bebe agua con Ele alcohol. está zombando de Deus. Ese está zumbando de Dios. Porque o vinho é escarnecedor, é zombador. Porque el vino es escarnecedor. Es zombador. E diz a Bíblia 6, 7 de Gálatas: 6, 7 de Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Dios no se deja escarnecer. Deus não se deixa se zombar. Dios no se deja zombar. Não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Os crentes de Filadélfia, Los creyentes de Filadelfia, eles não zombavam de Deus. ellos no se zombaban de Dios. Preferindo viver na pobreza, Prefiriendo vivir en la pobreza, sem ter até o que comer. sin tener hasta qué comer. Mas era um povo desprezado até, Era un pueblo despreciado hasta, chamado de cafona. llamado de cafona. Um povo chamado de antiquado. Era un pueblo llamado Um anticuados. povo chamado de povo burro. Era un pueblo llamado burro. Mas era um povo que amava a Deus. Era un pueblo que amaba a Dios. Que não se vendeu. Que no se Que não vendieron. vendeu vinho. No vendían vino. Que não serviam as coisas No mundanas. servían las cosas del mundo. Era um povo que guardava a lei de Deus Era no un pueblo que coração. guardaba la ley de Dios en su corazón. Assim era o povo Así era el pueblo de Filadélfia. del Filadelfia. Filadélfia também, Filadelfia también. ela tinha uma grande importância Ya tenía una gran importancia política e cultural, política y cultural devido ao fato debido al hecho de Filadélfia ser difusora. de Filadelfia divulgar
o idioma grego, el idioma griego, as 3 principais cidades, las 3 principales ciudades, a Lídia, a Lidia, a Mícia a Misia e a Frígia. y a Frigia. Porque Filadélfia, Porque Filadelfia ela foi uma cidade projetada. era una ciudad proyectada. Ela foi feita em uma rota, Ella fue hecha en una rota. em uma rotatória, Y una rotatoria, como diz, uma rotuna, ¿cómo se dice? Una rotunda. que muitas navegações, Muchos navíos, muitas coisas, muchas cosas, muitos transportes muchos transportes passavam por Filadélfia. pasaban por Filadelfia. Porém, Por lo tanto, ela tinha um intercâmbio, tenía un intercambio. porque ela era difusora do idioma grego. Era que divulgaba el idioma griego. As outras cidades, Las otras ciudades, a Lídia, a Lidia, a Mícia a Mícia e a Frígia. e a Frígia. Então ela foi uma espécie de cidade missionária, por una ciudad misionera. porque ela foi responsável Porque ella fue responsable para distribuir a cultura greco-romana. para distribuir la cultura E greco-romana. ela também foi responsável por distribuir a língua grega e a língua latina. Ella fue responsable de distribuir la lengua griega y la lengua latina. Ela que ensinava as outras nações falarem grego. Ella era la que enseñaba a las otras naciones a hablar en griego. Filadélfia ensinava as outras nações falarem latim. La iglesia, la ciudad de Filadelfia enseñaba a otros Porque ela países. ficava na rota. Porque ella quedaba en la rota. Tinham de passar por ela. Tenían que pasar por ella. Quem passasse por ela tinha de saber falar grego. Aquel que pasase por ella tenía que hablar el griego. Quem passasse por ela tinha de saber falar latim. Y aquel que pasase por ella tenía que saber hablar Então o latín. mundo grego, Entonces el mundo o griego, mundo romano, el mundo romano, ficaram famosos quedaron por famosos causa de por Filadélfia. causa de Filadelfia. Porque ela difundia, Que ella difundía, ela espalhava ella divulgaba o idioma grego el idioma griego e o idioma latino. y el idioma latín. A religiosidade em Filadélfia também era marcante. La religiosidad en Filadelfia era marcante. Em Filadélfia En Filadelfia tinha um deus tenía un dios chamado Baco. llamado Baco. Baco, ele era o deus dos filadélfios. Era el dios de los filadelfos. Não da igreja de Cristo, No de la iglesia de Cristo. dos filadélfios, De los filadelfos. que não eram convertidos. No eran convertidos. Baco, ele era um deus. Él era un dios. E nas casas em En Filadélfia las casas en Filadelfia tinham grandes imagens de Baco. tenían grandes imágenes de Baco. O povo rogava a Baco El pueblo rogaba a Baco para não deixar os vulcões entrarem em erupção. para que los volcanes no entrasen en erupción. Rogavam a Baco Rogaban a Baco para não deixar a terra tremer. para que la tierra no temblara. Rogavam a Baco Rogaban a Baco para livrá-los também de grandes maremotos. de librarlos de grandes maremotos. Rogavam a Baco Rogaban a Baco para que Baco desse vida à terra, para que Baco diese vida a la tierra a fim de ela produzir a fin de producir a videira, a uva. la videra, la uva. E Filadélfia era infestada Filadelfia era infestada de seguidores de Baco. de seguidores de Baco. A igreja, La iglesia, ela servia a Deus. ella servía a Dios. Ela servia o santo, Él servía al santo, o verdadeiro. el verdadero. A igreja em La Filadélfia, iglesia en Filadelfia ela teve até um elogio hasta tuvo un elogio da parte de Deus, de parte de Dios, porque ela era uma igreja perseverante na fé. porque ella era una iglesia perseverante en la fe. Ela não negava o nome de Jesus. Ella no negaba el nombre de Jesús. Ela não negava a palavra. Ella no negaba la palabra. Capítulo 3, versículo Capítulo 3, versículo 8 de Apocalipse. 8 de Apocalipsis. Eu sei as tuas obras. Yo conozco tus obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A igreja em Filadélfia não negava o nome de Deus. La iglesia de Filadelfia no negaba el nombre de Dios. Embora eles rogavam a Baco, Los filadelfios rogaban a Baco. os seguidores de Baco Los seguidores de Baco eram chamados eran llamados de bacanas. bacanas.
Está vendo? ¿Está viendo? O que significa bacana? ¿Qué significa bacana? Bacana significa seguidor do Deus Baco. Bacana significa seguidores del dios Baco. E muitos hoje têm dito: Y muchos hoy han dicho: ah, mas Mariana é bacana. ah, Mariana es bacana. Ah, o irmão Johnny é bacana. Hermano Johnny es bacana. Ah, o irmão Éder é bacana. Hermano Eder es bacana. Ele não sabe nem o que está falando. Y ellos no saben ni de lo que hablan. Bacana, ouvinte. Bacano, gente. Eram os seguidores do Deus Baco. Eran seguidores del dios Baco. Se eu digo que o Mariano é bacana, Si yo digo que Mariano es bacana, eu estou dizendo que ele serve a um falso Deus chamado Baco. estoy diciendo que él sirve un falso dios llamado Baco. Se o irmão Mariano diz que eu sou bacana, Si el hermano Mariano dice que el pastor Johnny es bacana, o que eu faço, irmão Mariano? está diciendo que usted es seguidor del dios Baca. Então, Entonces, por isso que o crente não deve falar estas coisas. por eso que el creyente no debe de hablar de estas Ah, cosas. não, mas isso é salgado demais. Ah, esto es salado de más. Isso é doutrina demais. Eso es doctrina de Não más. é não, meu irmão. No es no, mi Tudo hermano. tem uma origem. Todo tiene un Eu origen. estou revelando para você o que significa bacana. Estoy revelando para ustedes lo que significa bacana. Dentro da palavra de Deus. Dentro de la palabra de O Dios. crente tem de ter língua santa. El creyente debe tener lengua santa. Tem de ter linguagem sã. Debe tener un lenguaje E sano. tem de ser exemplo. Tiene que ser ejemplo. Tito capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Tito capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Repetindo, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Linguagem sã. Lenguaje sano. Está vendo? ¿Está viendo? Tem de ter linguagem santa. Que tener un lenguaje santo É irrepreensível. e irreprensible. Fica dizendo que o outro é bacana. Usted está diciendo que es bacana. Fica dizendo gírias. Queda diciendo giria. Quantos crentes ficam com gírias do mundo? ¿Cuántos creyentes giran con el mundo? Quantos crentes têm até palavreados mundanos? Hay cuántos creyentes que tienen palabras mundanas. Linguagens mundanas. Lenguajes mundanos. Quantos crentes também? ¿Cuántos creyentes también Eles têm jargões mundanos. tienen comentarios mundanos? Como Ave Maria, Ave María. minha Nossa Senhora. Mi señora. Não, não. No, no. Você não pode ter linguagem maligna. Puede tener lenguaje Não maligno. pode ter gírias. No puede tener palabras. E nem palavreados mundanos. Ni palabras mundanas. O crente tem de ter língua santa. El creyente tiene que tener lengua santa. É irrepreensível. Irreprensible. Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 5, capítulo 5, versículo 6. versículo 6. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne. Está vendo? Está Então, vendo? quando eu falo alguma coisa que desagrada a Deus, Cuando es una cosa que desagrada a Dios, a minha carne inteira peca. mi carne entera peca. Os olhos pecam, Los ojos pecan, os ouvidos pecam, los oídos os pecan, pés pecam, los pies pecan, as mãos pecam, as manos pecam, os órgãos, los órganos, o organismo, el organismo, os membros, los miembros, as veias, las venas, as artérias, las arterias, o cérebro, el cerebro, o coração, el corazón. tudo peca. Todo peca. Não faça a tua boca pecar a tua carne. No haga tu boca pecar tu Não se carne. diz gíria. Digiria. Alguma coisa assim Una cosa así. que não é santa e irrepreensível. Es santo, irreprensible. A carne inteira fica no pecado. La carne entera queda en el pecado. Que coisa, hein? Qué cosa, ¿no? É terrível mesmo. Es terrible, de verdad. Então os crentes Entonces los em creyentes Filadélfia en Filadelfia eram irrepreensíveis. eran irreprensibles. Eles não negavam o nome de Jesus. No negaban el nombre de Jesús. Eles não eram bacanas. No eran bacanas. Não eram seguidores de Baco. No eran seguidores de Baco. Eles eram seguidores de Jeová. Eran seguidores de Jehová. Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Seguidores do Senhor. Seguidores del E o Señor. próprio Y Jesus. el propio Jesús. Olha como ele se expressou àquela igreja. Mire cómo él se expresó hablando de esa iglesia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Está vendo? O que é santo, o que é verdadeiro,
e o que tem a chave de Davi. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia como santo. Jesús se presentó a la iglesia de Filadelfia como santo. Santo é proveniente da raiz semítica e significa cortado. Santo significa, viene de la raíz semita, significado santo. Cortado. Significa cortado. Significa cortado. Significa apartado. Significa apartado. Significa separado. Significa separado. Nosso Deus é santo. Nuestro Dios es santo. Ele é santo. Él es santo. Ele é perfeito. Él es perfecto. Ele é honesto. Él es honesto. Ele é verdadeiro. Él es verdadero. Ele se acha separado dos Él pecados, se encuentra separado del pecado, de toda classe de iniquidade. de toda clase de iniquidad. Capítulo 20 Capítulo 20 de Levítico, de Levítico, versículo 7. versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Está vendo? ¿Está viendo? Santo! Santo. Então a igreja de Filadélfia servia o Deus Santo. Entonces la iglesia de Filadelfia servía un Dios Quando se santo. serve ao Deus Santo, Cuando se sirve al Dios tem santo, que ser separado, tiene que ser separado, tem que ser transformado. tiene que ser transformado. Êxodo capítulo 33, versículo 16. Éxodo capítulo 33, versículo 16. Como, pois, saber-se-á agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Então o crente é separado de todos os povos da terra. Entonces el creyente es separado de todos los pueblos de la tierra. Porque é um povo diferente. Porque es un pueblo distinto. É um povo separado. Es un pueblo separado. Tito, capítulo 2, versículo 14. Título capítulo 2, versículo 14. Nos diz a palavra de Deus. Nos dice la palabra de Dios. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: ¿y quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todas las iniquidades y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras? Então é um povo separado de todos os povos. Entonces es un pueblo separado de todos los pueblos. Especial. Especial. Em tudo, irmão. En todo, hermano. Isto acontecia em Filadélfia. Esto sucedía en Filadelfia. Ela servia ao Deus Santo. Ellos servían al Dios Santo. E ao Deus verdadeiro. Y al Dios verdadero. Em contraste com os falsos deuses. En contraste con los falsos dioses. Em contraste com os ídolos. En contraste con los ídolos. Em contraste com Baco. En contraste con Baco. O Deus lá da cidade de Filadélfia. El Dios de allá de la ciudad de Filadelfia. Os crentes serviam verdadeiro. Ellos, los creyentes, servían al verdadero. Serviam ao veraz. Servían al veraz. Ao todo-poderoso. Al todopoderoso. Que era diferente de todos os deuses. Que era distinto a todos los demás Porque dioses. todos os deuses são vaidades. Porque todos los demás dioses son vanidad. 10:3 de Jeremias. 3 de Jeremías. O costume dos povos são vaidade. La costumbre de los pueblos son vanidad. Os costumes dos povos são vaidades. La costumbre de los pueblos son vanidad. Deus não. Dios no. O Deus da igreja de Filadélfia El Dios de la iglesia de Filadelfia. era Deus verdadeiro. Era el Dios verdadero. Eles não se contaminavam. Ellos no se contaminaban. Porque eles sabiam da glória que eles esperavam. Porque sabían de la gloria que les esperaba.
Em Filadélfia também En Filadelfia también tinham as festas a Baco. tenían fiestas a Baco. Essas festas Esas fiestas eram chamadas de bacanais. eran llamadas de bacanal. Por isso que hoje tem essa palavra bacanal. Es por eso que tiene esa palabra bacanal. O que é uma bacanal? ¿Qué es un bacanal? Bacanal é uma festa de orgia sexual. Bacanal es una fiesta de orgías sexuales. Bacanal também é chamada de suruba. También bacanal es llamado de suruba. É uma festa orgíaca, Es una fiesta de orgías onde ficam muitas pessoas dentro de um cômodo, donde quedan muchas personas dentro de un cuarto, todas nuas, de todas desnudas, prostituindo-se uns com os outros. prostituyéndose unos con los otros. Essas festas Esas fiestas eram chamadas de bacanais. eran llamadas de bacanais. 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 Então tinham essas festas lá Entonces tenían esas fiestas allá em Filadélfia. en Filadelfia. Só que os crentes não se contaminavam. Solo que los creyentes no se Os contaminaban. crentes não entravam nessas Los festas. creyentes no entraban en esas fiestas. Nenhum crente de Filadélfia caía nesse pecado. Ningún creyente de Filadelfia caía en ese pecado. Porque eles tinham um Deus santo. Porque ellos tenían un Dios santo. Um Deus verdadeiro. Un Dios verdadero. Um Deus real. Un Dios real. E que tem a chave de Davi. El que tiene la llave de O David. que fecha El que cierra e ninguém abre. e nadie abre. E o que abre y el que e abre ninguém fecha. y nadie cierra. O que significa isso? ¿Qué significa esto? Soberania. Soberanía. Cristo é soberano. Cristo es soberano. Só Ele pode abrir a porta Solo Él puede abrir la puerta das de bênçãos, las bendiciones. a porta da cura, La puerta de la a sanidad. porta da prosperidade. La puerta de la prosperidad. No Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento, Eliaquim, ele era o guardião dos tesouros do rei Ezequias. era el guardián de los tesoros del rey Ezequías. Como diz Como dice Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Ele andava com a chave nos ombros Él andaba con la llave en los hombros. e só ele podia abrir o tesouro real, Solo él podía abrir el tesoro real. onde ficava o cofre, Donde quedaba el cofre, com as joias, con las joyas, com o ouro, con el oro, com o diamante do rei. con los diamantes del rey. E a chave ficava no ombro dele. La llave quedaba en el hombro. Ninguém podia abrir, Nadie podía abrir. só ele. Solo él. Só ele tinha acesso aos tesouros. Él tenía acceso a los tesoros. Da mesma forma, De la misma manera, quando diz aqui que Jesus tem a chave de Davi, cuando dice que Jesús tiene la llave de David, é que só ele tem acesso que solo él tiene acceso às promessas. a las promesas. Só ele é a ponte. Solo él es el puente. Só ele é a porta. Solo es la puerta. Que pode nos enviar Que cura, nos puedes enviar sanidad, prosperidades, prosperidad, bênçãos, bendiciones, livramentos, livramentos, e principalmente y principalmente a salvação. la salvación. Glória a Deus. Oh, gloria a Dios. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Há um só Deus A un solo e um Dios só mediador entre Deus e os y hay un homens, solo mediador entre Dios y los hombres. Jesus Cristo, Jesucristo, o homem. el hombre. Não só Jesus No solo Jesús. é o mediador. Solo Jesús es el A mediador. igreja de Filadélfia, La iglesia de Filadelfia, ela tinha ella tenía esse amor, ese amor, essa graça esa gracia dentro dela. dentro de ella. Não se contaminou. No se contaminó. Servia a santidade. Servía a la santidad. Era limpa. Era limpia. Era separada. Ella era separada. Era honesta. Era honesta. Isto diz o que é
igreja de Filadélfia, La iglesia de Filadelfia, a Bíblia diz que tinha pouca força. la Biblia dice que tenía poca fuerza. Tendo pouca força. Teniendo poca fuerza. O que significa pouca ¿Qué força? significa poca fuerza? Isso aqui não é repreensão. Eso ahí no es reprensión. A igreja de Filadélfia. A la iglesia de A Filadelfia. igreja de Filadélfia não foi criticada em nada. La iglesia de Filadelfia no fue criticada en nada. Era uma igreja que orava, Era una iglesia que oraba, uma igreja que era jejuava, una iglesia que ayunaba, uma igreja que fazia cultos, una iglesia que hacía cultos, que evangelizava, que evangelizaba, semeava o evangelho. sembraba el evangelio. Mas por que então a igreja tinha pouca força? Entonces, ¿por qué la iglesia tenía poca fuerza? Ela tinha pouca força diante dos homens. Ella tenía poca fuerza delante de los hombres. Porque os que eram crentes em Porque Filadélfia los que eran creyentes en Filadelfia abandonaram tudo, abandonaron todo. até mesmo vender vinho. Hasta vender vino. Deixaram de vender. Dejaron de vender. Era um povo que não tinha força nenhuma. Era un pueblo que no tenía fuerza ninguna. Era um povo que não tinha força no governo. Era un pueblo que no tenía fuerza en el gobierno. Era um povo que não tinha força na religião. Era un pueblo que no tenía fuerza en la religión. Porque eles não serviam a Baco. Porque no servían a Baco. Era um povo que não tinha força com a população. Era un pueblo que no tenía fuerza con la población. Porque eles não concordavam. Porque ellos no concordaban. Porque esse povo não concordava com o pecado da população. Ellos no estaban de acuerdo con el pecado de la Era uma población. igreja que tinha pouca força. Era una iglesia que tenía poca fuerza. Quase ninguém gostava dos crentes de Filadélfia. Nadie gustaba casi de los creyentes de Filadelfia. Tratava mal os crentes de Filadélfia. Trataba mal a los creyentes de Filadelfia. Tratavam mal a igreja de Filadélfia. Trataba mal a la iglesia de Filadelfia. Porque ela tinha pouca força. Porque ella tenía poca fuerza. Ela era desprezada. Ella era despreciada. Porque ela servia verdadeiramente a Deus. Porque ella servía verdaderamente a Dios. E todo aquele também que quer servir a Deus de coração, Todo aquel que quiere servir a Dios de corazón, ele vai ser perseguido. él será perseguido. Ele vai ser criticado. Él será criticado. Ele vai ter pouca força. Él tendrá poca fuerza. Ele não vai ter força na política. No tendrá fuerza política. Porque ele não se envolve com a corrupção. Que no se envuelve con la corrupción. Ele não vai ter força no comércio. No tendrá fuerza en el comercio. Porque nem tudo ele pode vender. Porque ni todo él puede vender. Porque ele ama mais a Deus do que a própria vida. Porque él ama a Dios que a la propia vida. Ele não vai ter força na família. No tendrá fuerza la familia. Porque 10:33 de Mateus, Jesus nos diz Porque 10:33 de Mateo nos dice que os inimigos do homem el enemigo del hombre são os de dentro da sua própria son casa. adentro de su propia casa. Capítulo também 3, versículo 12 También capítulo 3, versículo 12 do livro de 2 Timóteo. de segunda de Timoteo Diz a palavra do nosso Senhor nos dice la palabra de nuestro Señor que todos aqueles que todos aquellos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. todos aquellos que quieran vivir en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Todos aqueles Todos aquellos que querem levar o evangelho de verdade, quieren llevar el evangelio de verdad eles vão ser perseguidos, serán perseguidos, serão xingados, serán retados, serão criticados, serán criticados, não terão valor diante deste mundo, no tendrá valor delante de este mundo, porque verdadeiramente querem agarrar a causa de Cristo. porque verdaderamente quieren agarrar la causa de A Cristo. igreja de Filadélfia tinha pouca força. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Ela não tinha força nenhuma com aquele povo. Él no tenía fuerza ninguna con aquel pueblo. Ela não se envolvia nas bacanais. Porque no se volvían las bacanais. Porque os crentes não queriam adulterar. Porque los creyentes no querían adulterar. Elas não se envolviam Ellos no se envolvían junto com os bacanas, junto con los bacanas. que eram seguidores de Baco. Eran los seguidores de Baco. Não, No. era uma igreja tida como igreja boba, Era tenida como una iglesia boba. igreja imprestável, Una iglesia que no servía. povo sem cultura, Un pueblo sin cultura. povo sem moral, Un pueblo sin moral. povo baixo. Un pueblo bajo. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, irmão, da mesma forma, Así también, hermanos, de la misma que manera. obedece a doutrina de Deus, Que el que obedece la doctrina de Dios é da mesma de maneira. la misma forma. Olha como ela parece uma velha. Mira cómo ella parece una vieja. Esta moça Esta joven não corta o cabelo, no se corta el cabello. não pinta as No unhas. se pinta las uñas. Esta moça Esa joven anda assim desta maneira, ella anda de esa forma, com esta saia, con esta pollera, parecendo uma velha. pareciendo una vieja. Essa moça não tira a sobrancelha. Esa no se tira la ceja. Esta irmã não pinta o cabelo, está com o cabelo todo branco. Esta hermana no se pinta el cabello, no se tiñe el cabello, tiene el cabello todo blanco. Olha esta irmã, Mira esta hermana,
fica desta maneira, queda de esta forma, não põe um brinco, no pone un arito. essa jovem de 25 anos, Esa joven de 25 años, de 12 anos, de 12 años, de 15 anos, de 15 de años, 18, de 18, parece uma senhora de 30 e poucos anos, parece una señora de 30 y pocos años, porque anda igual uma velha. porque anda igual una vieja, Olha este moço, como este em joven, vez de curtir a vida, en vez de curtir la vida, de namorar, de vivir la de vida, ir de à enamorarse, balada, de ir al baile, de de beber, beber, de saber o que é a vida. de saber lo que es la vida. Olha como ele anda, Mira cómo él anda, de paletó e gravata. de saco y corbata. Olha como anda este Mira jovem. cómo anda este joven. Ele não conhece Él no o conoce que é a vida. lo que es la vida. Assim nós passamos a ter pouca força Así pasamos a tener poca fuerza diante da humanidade, delante de la a humanidad, ser criticados, a ser a criticados. ser xingados. Respetados. Nós temos pouca força Nosotros tenemos poca fuerza diante dos homens, delante de los hombres, mas nós somos o povo escolhido por pero Deus. somos un pueblo escogido por Nós Dios. somos o povo de Deus. Nosotros somos pueblo de O Dios, povo que Jesus comprou pueblo que Jesús compró com seu sangue, con su sangre, com sua vida, con su propia vida. Oh, glória a Deus! ¡Oh, gloria a Dios! E assim, meu irmão, Así, mi hermano, você é criticado. así será criticado. Jesus Cristo nos disse, Cristo nos dice, capítulo 10, capítulo 10, versículo 33, versículo 33, 10:32 do livro de Mateus. 10:32 del libro de Mateo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluia! Aleluya. Diz mais, Aún dice más. no livro de En Marcos, el libro de Marcos, o capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 34 e 35. versículo 34 y 35. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e pelo amor do evangelho, esse salvá-la-á. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. Não temos de perder a vida Nosotros tenemos que perder la vida por amor do evangelho. por amor del evangelio. E as pessoas em Filadélfia Las personas en Filadelfia criticavam os crentes daquela igreja. criticaban a los creyentes de esa iglesia. E o Senhor Jesus Y el Señor Jesús chamou-os los llamó de sinagoga de de Satanás. sinagoga de Satanás. Quem critica a doutrina de Deus ¿Quién critica la doctrina de Dios? é da sinagoga de Es Satanás. de la sinagoga de Satanás. É da sinagoga do inferno. Es de la sinagoga del infierno. Eles criticavam a igreja de Ellos Filadélfia. criticaban la iglesia de Filadelfia. Eles mentiam contra a igreja. Ellos mentían contra la iglesia. Jesus falou à igreja em Filadélfia: Jesús habló a la iglesia de Filadelfia: eis que eu farei y es que yo haré que eles venham após ti que vengan detrás de ti e me y adorem, me adoren, prostrados a teus pés, postrados a tus e pies, saibam que eu te amo. y sepan que yo te amo. Aleluia! Aleluya. Jesus ama Jesús ama os que seguem a sua a los palavra. que siguen su palabra. Essa igreja que não tem doutrina, La iglesia que no tiene doctrina que é a sinagoga de Satanás, es la sinagoga de que Satanás. não é a igreja de No es Filadélfia. la iglesia de Filadelfia. Por quê? Porque Ela não combate o mundo. combate el mundo. Ela não tem pouca força. Ella no tiene poca fuerza. Ela tem muita força. Ella tiene mucha fuerza. Essa igreja. Esa iglesia. Vamos ver essa sua igreja de Filadélfia. Vamos a la iglesia de Filadelfia. Vamos ver? Vamos a ver. Vamos ouvir? Vamos a escuchar. Vamos lá. Vamos allá. A sua igreja tem político Su iglesia tiene política. que sobe em cima do púlpito Y sube arriba del púlpito para fazer para campanha. hacer campaña. A sua igreja Su iglesia pode divorciar-se e casar-se de novo, puede divorciarse y casarse de vuelta. mesmo um dos cônjuges estando vivo. Aunque uno de sus cónyuges esté vivo. Na sua igreja, En su iglesia mulheres podem usar brinco,
arco. Las mujeres pueden usar aritos. Podem usar calça comprida. Pueden usar pantalón. Podem usar calça corsário. Pueden usar pantalón corto. Podem usar sapato alto. Pueden usar zapato alto. Na sua igreja. En su iglesia. As mulheres podem pintar a unha. Las mujeres pueden pintarse la uña. De esmalte. De esmalte. Esmalte com cor. De esmalte con color. Vermelho. Rojo. Verde. Verde. Esmalte cheio de florzinha. Esmalte llena de flores. Que agora estão chamando de francesinha. Ahora están llamándose francesinha. A unha cheia de flor. La uña llena de flores. Na igreja as mulheres usam esmalte. En su iglesia las mujeres usan esmalte. Elas usam base também, color. Ellas usan base, color. Na sua igreja En su iglesia pode cortar o cabelo. cortarse el pelo. Pode esticar o cabelo. Puede tirarse el pelo. Pode na sua igreja En su iglesia puede tirar a sobrancelha. depilarse la Na sua ceja. igreja pode usar saia de ponta. Pueden zapato de punta. Sua igreja pode usar saia de véu. Su iglesia puede usar pollera de velo. Saia cheia de pontas. Su pollera llena de punta. Pode usar manga cavada. Puede usar manga cavada. Vestido decotado. Vestido descotado. Manga tipo japonesa. Manga tipo japonesa. Roupa sem manga. Ropa sin Sua manga. igreja pode usar anel. Su iglesia puede usar anillos. Sua igreja pode usar En su iglesia puede usar colar. collar. A sua igreja pode usar piercing. En su iglesia puede usar piercing. Piercing no nariz. Piercing en la nariz. Piercing na sobrancelha. Piercing en la ceja. Piercing na língua. Piercing en la lengua. Será que sua igreja pode usar unha comprida? ¿Será que eso pueden usar uña larga? Como unha de gavião. Como uña de gavilán. Pode? ¿Puede? Então não é a igreja de Filadélfia. Entonces no es la iglesia de Filadelfia. Oh, glória a Deus! ¡Oh, gloria a Dios! Não é a igreja de Filadélfia, La não! iglesia de Filadelfia no. Porque a igreja de Filadélfia ela tinha pouca força! La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Porque era chamada de cafona! Porque era llamada de O cafona. povo não gostava dela! No gustaba de ellos. Porque era chamada de igreja quadrada! Era llamada de iglesia Era uma cuadrada. igreja que não tinha força! Una iglesia que no tenía Era uma fuerza. igreja rejeitada por todos! Era una iglesia rechazada por todos. E a sua igreja quer ser igual ao mundo! Esa iglesia que quiere ser igual al mundo. Quer ser igual ao pecado! Quiere ser igual al pecado. Então não é a igreja de Entonces no Deus! es iglesia de Dios. Não é a igreja de No es Filadélfia! iglesia de Filadelfia. Sua igreja aí, o púlpito é uma prancha? Su iglesia, su púlpito es una plancha. Aquela prancha lá. Aquella plancha allá. Então não é a igreja de Filadélfia. Entonces no es iglesia de A sua Filadelfia. igreja, ele sobe no púlpito do Bermuda, En su iglesia suben los pastores de Bermuda. de óculos de sol. De ojo de anteojo de sol. Os jovens aí com o cabelo punk. Los jóvenes con cabello punk. O cabelo arrepiado igual ouriço cacheiro. El pelo levantado igual a un... Sabe o que é ouriço cacheiro? Porco espinho. El puerco espín. O cabelo arrepiado igual porco espinho. Igual el cabello levantado como puerco espín. Sua igreja aí, Su iglesia allá. os homens andam de cabelo moicano, os rapazes. Los andan como volcanes, los jóvenes. Não é a igreja de Filadélfia. Es iglesia de A Filadelfia. igreja de Filadélfia não negava o nome de Jesus La Cristo. iglesia de Filadelfia no negaba el nombre de Jesucristo. A igreja de Filadélfia era criticada. La iglesia de Filadelfia era E criticada. hoje você não é criticado mais. Entonces nosotros aún más criticados. O que falam aí? De lo que hablan Aquela ahí. igreja que é boa. Aquella iglesia es buena. Não proíbe nada. No prohíbe Ah, nada. eu vou pra aquela igreja. Yo voy a aquella Eu iglesia. posso andar à vontade. Yo puedo andar como yo quiero. Porque aquela igreja não é a igreja de Deus. Porque aquella iglesia no es iglesia de Dios. É a igreja de Satanás. Es iglesia de É a Satanás. igreja do espírito imundo. Iglesia del espíritu inmundo. Que não nega Que no o niega pecado e a carnalidade. el pecado y la A igreja carnalidad. de Cristo. Iglesia de Cristo. Que é a igreja de Filadélfia. Iglesia de Ela tem Filadelfia. de negar o pecado. Ya tiene que negar el Tendo pecado. pouca força. Teniendo poca Guardaste a fuerza. minha palavra. Hasta mi palabra. E não negaste o meu nome. Negaste mi nombre. Tem de negar o mundo. Negar el mundo. Para não negar o nome do Senhor. No negar el nombre del Tem de Señor. rejeitar o pecado. Rechazar el pecado. Para não negar o nome de Para no negar el Deus. nombre de Dios. Isto é Deus. Esto es Dios. Que quer um povo seu. Quiere un pueblo suyo. Um povo separado. Apartado. Um povo excluso. Excluido. Das obras do De pecado. las obras del pecado. Das obras do mundo. De las obras del mundo. 1 Pedro 1,15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo Como é 15. santo aquele que vos chamou. Sean santos como aquel que los llamó. Sede santos Sed santos em toda a vossa maneira de viver. en toda su forma de vivir. Porque escrito está: Porque Cristo está sede santo, santo. porque eu, Porque yo, Jeová Deus, Jehová Dios, sou santo. soy santo. A igreja foi instruída La iglesia fue instruida a manter a fé. en mantener la fe. Foi instruída a igreja em Filadélfia a manter a fé. Fue instruida la iglesia de Filadelfia a mantener E la a fe. igreja recebeu uma promessa. La iglesia
recibido una promesa. Eis que eu lhe farei Es que yo haré columnas no templo de meu Deus. en el templo de mi Dios. Vendo que obedece a doutrina aqui? ¿Ves lo que obedece la doctrina aquí? É criticado. É criticado. Mas vai virar coluna. Ai, Se volverá caramba, columna do templo de Deus. templo de Dios. Aleluia. Aleluya. Sétima carta Séptima carta, à igreja em Laodiceia. la iglesia de la Odisea. Apocalipse, capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 versículo 14 ao verso 22. al versículo 22. Laodiceia. La Odisea, O nome Laodiceia significa el nombre de la Odisea significa aquele que pertence a Laodice. aquel que pertenece a Laodice. E também tem um significado Y tiene también un significado de julgamento do povo. de juzgamiento del pueblo. Laodiceia La Odisea era uma cidade sobre o rio Lico. era una ciudad sobre el río Lico. Laodiceia era uma cidade famosa pelos amplos muros. La Odisea era una ciudad famosa por los amplios muros. Existiam grandes muros Existían grandes muros na cidade de en Laodiceia la ciudad de la Odisea, que a impediam de ser impedían ter guerra, ser invadida. tener guerras, ser invadidas. A cidade de Laodicea também era edificada sobre 7 montanhas. La ciudad de la Odisea era también edificada sobre 7 montañas. Assim como Roma Assim como era Roma edificada sobre 7 montes, Era edificada sobre 7 montes. assim Laodicea também era edificada sobre 7 montanhas. Así también la Odisea era edificada sobre 7 montañas. Laodiceia antigamente La Odisea antiguamente se chamava Diosópolis, se llamaba Diosópolis. que era uma cidade que honrava ao deus Zeus. Era una ciudad que honraba al dios Zeus. Porém, Laodiceia foi ampliada e melhorada pelo rei Antíoco II. Por lo tanto, la ciudad fue ampliada, mejorada por el rey Antíoco II. Quando o rei Antíoco melhorou Laodiceia, Ai. fez novas ruas, aumentou os muros de Laodiceia, Así cuando el rey Antíoco arregló las calles, los muros, arregló la Odisea, ele tirou o nome da cidade de Diosópolis, quitó la ciudad de Diosópolis, porque até então chamava-se Diosópolis. hasta entonces llamaba Diosópolis. Então ele colocou o nome de sua esposa. Y él colocó el nombre de su esposa. Como chamava a esposa de Antíoco? ¿Cómo se llamaba la esposa de Antíoco? Laodice. Laodice. Então, como ele Entonces, como él melhorou a cidade, mejoró la ciudad, edificou a cidade, edificó la ciudad, mas por que então? entonces, ¿por qué Ele edificou a cidade, edificó la ciudad? melhorou a cidade, Mejoró la ciudad. porque no ano 62 Porque en el año 62 antes de Cristo, antes de Cristo, a cidade passou por terremoto. la ciudad pasó por un terremoto Muito grande. terremoto muy grande. A cidade, La ciudad, a localidade de Laodiceia, la localidad de la Odisea, era local que constantemente tremia. era un lugar donde constantemente temblaba. Tinham abalos sísmicos. Tenían movimientos sísmicos. Mas antes da cidade tremer, Pero mucho antes de la ciudad temblar, no ano 62 antes de Cristo, en el año 62 antes de Cristo, o rei Antíoco já tinha dado a melhorada na cidade. el rey Antíoco tenía dado una mejoría en la ciudad. Ele fez uma cidade totalmente esplêndida. Ella hizo una ciudad totalmente espléndida. Então ele tirou o nome de Diosópolis Entonces tiró el nombre de Diosópolis e colocou o nome de Laodiceia. colocó el nombre de la Odisea. Foi ele que colocou o nome de Laodiceia, Fue él que colocó el nombre de la Odisea. pois ele quis dar à cidade o nome de sua esposa. Por lo tanto, él quería dar un nombre de la ciudad a su esposa. Sua esposa chamava Laodice. Su esposa se llamaba Laodice. Para honrar a sua esposa, Para honrar a su esposa, chamou aquela cidade de Diosópolis llamó a aquella ciudad que llamaba Diosópolis, de Laodiceia. la pasó a llamar de la Odisea. A cidade de Laodiceia La ciudad de la Odisea era uma cidade muito rica, era una ciudad muy rica, riquíssima, riquísima, uma cidade de opinião. una ciudad de opinión. E Laodiceia, posso dizer, Y la Odisea, puedo decir, que era a cidade mais rica do mundo antigo, era la ciudad más rica del mundo antiguo, com seus próprios recursos con econômicos. sus propios recursos económicos. A cidade foi reconstruída La ciudad fue reconstruida após ter sido arrasada pelo terremoto luego después de ser arrasada por el terremoto acontecido
no ano 60 da era cristã. Fue construido en el año 60 de la era cristiana. No ano 60 depois de Cristo. Año 60 después de Cristo. Os cidadãos laodicenses, Los ciudadanos, los odicenses, que eram os que moravam em Laodiceia, que vivían en la Odisea, eles eram tão ricos ellos eran tan ricos e independentes e independientes que se deram ao luxo de rejeitar o subsídio imperial se dieron el lujo de rechazar el subsidio imperial. que o império quis reconstruir Laodiceia. El imperio quería reconstruir la Odisea. Todavia, os laodicenses não quiseram Todavía los odicenses no quisieron e eles construíram a cidade com os seus próprios recursos. y ellos construyeron la ciudad con sus propios recursos. Então, os habitantes de Laodiceia Entonces los habitantes de la Odisea glorificavam-se, se glorificaban, declarando não necessitar de nada, declarándose no necesitar de nem nadie, sequer de Deus, ni siquiera de Dios, para reconstruir aquela cidade. para reconstruir aquella ciudad. Então, realmente era um povo rico, Entonces era realmente un pueblo rico. um povo que tinha grandes fortunas, Era un pueblo que tenía grandes fortunas, que rejeitou até o Império Romano que rechazó hasta el imperio romano para reconstruir para reconstruir aquela cidade. aquella ciudad. Antes não, Antes no, porque antigamente Dionísio reconstruiu, porque antiguamente Dionisio deu reconstruyó, uns retoques nela. dio unos retoques en ella. Mas no ano 62 depois de Cristo, Pero en el año 62 después de Cristo, eles não quiseram mais. ellos no quisieron más. Teve o terremoto, acabou com a cidade, Hubo un terremoto, terminó con la ciudad e eles não quiseram. y ellos no quisieron. A cidade de Laodiceia La ciudad de la Odisea tornou-se também um centro bancário se tornó un centro bancario de outras operações financeiras. y otras operaciones financieras. No segundo século En el segundo ciclo, antes de Cristo, antes de Cristo, Laodiceia inventou suas próprias moedas. la Odisea inventó sus propias monedas. As próprias moedas. Las propias monedas. Vê que Laodiceia era uma cidade independente. Vean que la Odisea era una ciudad Ela não independiente. pegava cidade de moeda de nenhuma cidade. No agarraba moneda de ninguna otra ciudad. Eles tinham suas próprias moedas. Ellos tenían sus propias monedas. E nos bancos de Laodiceia Y en los bancos de la Odisea trocava-se todas as classes de moedas se cambiaban todas las clases de monedas de outras cidades de otras ciudades e de outras nações imperiais. y de otras naciones imperiales. Então Laodiceia tinha uma cidade bancária. Entonces la Odisea era una ciudad bancaria. Era um grande centro bancário e financeiro. Era un gran centro bancario y financiero. Tendo muitos bancos em Laodiceia, Teniendo muchos bancos en la Odisea, ela fazia câmbio. ellos hacían cambio. Nos bancos aconteciam câmbios. Sucedían cambios. Trocavam moedas de outros países. Cambiaban monedas de otros países. Moedas de outras nações imperiais. Monedas de otras naciones imperiales. Porém, Por lo tanto, eles mesmos ellos mismos eram orgulhosos, eran orgullosos, prepotentes. prepotentes. Por quê? ¿Por qué? Eles tinham tudo. Ellos tenían A todo. única cidade que trocava moedas La única ciudad que cambiaba monedas era Laodiceia. era la Odisea. Laodiceia era notória por sua influência e prosperidade. La Odisea era reconocida por su influencia y su prosperidad. O comércio, El comercio, a manufatura la manufactura e a medicina faziam de Laodiceia a cidade mais rica daquela y época. la medicina hacían que la ciudad fuese la más rica de la Odisea. Laodiceia, La Odisea, ela era muito desenvolvida. ella era muy desenvolvida. Lá estava o centro médico mais famoso do mundo daquela época. Ahí estaba el centro médico más famoso del mundo en aquella época. Em Laodiceia estava a escola mais famosa de medicina. En la Odisea estaba la escuela más famosa de medicina. Alguns médicos laodicenses Algunos médicos laodicenses chegaram a adquirir tanta fama no mundo llegaron a adquirir tanta fama en el mundo. porque todos que queriam ser curados, Todos que querían ser sanados eles buscavam a medicina de Laodiceia. buscaban la medicina de la Odisea. Queriam remédios, Querían remedios. iam a Laodiceia. Iban a la Odisea. Laodiceia era o maior centro médico do mundo. Era el mayor centro médico del mundo. E os médicos de Laodiceia, Los médicos y la Odisea, deles, por causa da enorme fama que eles tiveram, por causa de la enorme fama que ellos tenían, por causa da fama que eles conseguiram, por causa de la fama que ellos consiguieron,
os nomes dos médicos Los nombres de los médicos começaram a aparecer até nas moedas. comenzaron a aparecer hasta en las monedas. As moedas de Laodiceia Las monedas de la Odisea tinham os nomes dos médicos. tenían los nombres de los médicos. Pensou, irmão Mariano? La verdad pasó. Vê o orgulho dela. Interesante, tenían orgullo de ella. Até nas próprias moedas Hasta en las propias monedas passaram a ter os nomes dos médicos. pensaba tener los nombres de los médicos. Pra quê? ¿Para qué? Para dizer, Para decir, nós somos famosos. nosotros somos famosos. Nossos médicos são os mais famosos do mundo. Estos médicos son los más famosos del mundo. A indústria farmacêutica La industria farmacéutica produzia duas classes de ungüentos. producía dos clases de ungüentos. Para os olhos Uno para los ojos e outro para os ouvidos. y otro para los oídos. Então tinham grandes indústrias farmacêuticas em Laodiceia, Entonces tenían grandes industrias farmacéuticas en la Odisea. que produziam o pó frígio. Producían el profillo. Era um pó Era que curava um polvo. Era un Polvo, não? polvo que curaba el pueblo. Que curava até enfermidades das vistas. Que curaban hasta las enfermedades de las vistas. Certas enfermidades das vistas Ciertas enfermedades de las vistas eram curadas através deste pó frígio. eran curadas a través de este Polvo frígio. frígio. Esse pó era vendido em forma de colírio, Ese polvo era vendido en forma de colirio. que eles passavam nos olhos Ellos se pasaban en los ojos. e as dores dos olhos, El dolor de los ojos, os inchaços dos olhos, los hinchazos de los ojos, as enfermidades dos olhos las enfermedades de los ojos eram retiradas. eran retiradas. E o outro ungüento, Y el ungüento que era feito nas farmácias em Laodiceia, eran hechas en las farmacias de la Odisea. era o pó para os ouvidos. Era el polvo para los oídos. Era um pó tem até mesmo líquido, Era un polvo hasta líquido que se dissolvia na água, aquele pó, que se disolvía en el agua, aquel polvo, e se jogava nos ouvidos se colocaba en los oídos e curava-se infecções nos y ouvidos. curaba las infecciones en los Com oídos. isso, Con esto, a Odisseia era famosa, la Odisea era famosa, ela era rica, era rica. só ela produzia esses dois pós. Solo ellos producían esos dos polvos. Ou também, que era vendido em forma de líquido, Y también que eran vendidos en forma de líquido. esses dois tipos de ungüentos. Eran dos tipos de ungüentos. Laodiceia La Odisea era uma cidade muito próspera. era una ciudad muy próspera. E na medicina, Y en la medicina, ninguém conseguia nadie conseguía bater em Laodiceia. igualar a la Odisea. Provavelmente Laodiceia foi fundada por Epáfras, Probablemente la Odisea fue fundada por Epafras, no tempo que Paulo permaneceu em Éfeso. en tiempo que Pablo permaneció en Éfesos. Como diz a palavra em Colossenses, Como dice la palabra en Colosenses, capítulo 4, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16. versículo 12 al 16. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conservais firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. E saúda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Y os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa.
cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, que la Odisea la lea también vosotros. Então foi fundada esta igreja por Epáfras. Entonces fue esta iglesia fundada por Epáfras. E até Paulo mandou uma carta a Laodiceia. Y hasta Pablo mandó una carta a la Odisea. E pelo que nós vemos em Laodiceia, Por lo que vosotros vemos en la Odisea, ela não teve nenhum elogio de Cristo. ella no tuvo ningún elogio de Cristo. Nenhum. Ninguno. Era a cidade mais rica. Era una ciudad más rica. Foi reconstruída com seus próprios recursos. Fue construida con sus propios recursos. Um grande centro bancário e financeiro Un gran centro bancario y financiero que cunhava suas próprias moedas. que fabricaba sus propias monedas. Um grande centro médico de importância. Era un gran centro médico de Os importancia. maiores médicos estavam em Laodiceia. Los mejores médicos estaban en la Odisea. Também Laodiceia era um grande centro de indústria de tecidos. También la Odisea era una gran industria de tejidos. Mas, diante de tudo, Más, delante de todo, Laodiceia não foi elogiada por Cristo. la Odisea no fue elogiada por Cristo. Ela não recebeu nenhuma palavra de elogio do Senhor Jesus. La Odisea no recibió ni una palabra de elogio del Señor Jesús. Jesus diz que ela era uma igreja morna. Jesús dijo que la iglesia era una iglesia morna. Uma igreja morna e irrelevante. Iglesia morna es una iglesia irrelevante. Laodiceia não era quente nem fria. La Odisea no era ni caliente ni fría. Ela era uma igreja morna. Era una iglesia morna. Então por isso Cristo lamenta. Por eso Cristo lamenta. Apocalipse capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. versículo 15. Oxalá, que significa quem dera, foras frio ou quente. Ojalá fueses frío o caliente. Jesus lamenta, quisera eu que tu foras fria ou quente. Ojalá tú fueses frío o caliente. O que significa Laodiceia ser uma igreja morna? ¿Qué significa la iglesia de Odisea? Es una iglesia morna. Mornidão Mornidón. é sinônimo Es sinónimo de neutralidade. de neutralidad. É sinônimo de imparcialidade. Es sinónimo de imparcialidad. A igreja de Laodiceia La iglesia de la Odisea se convivia com a verdade convivía con la verdad e se convivia com a falsidade. y convivía con la falsedad. A igreja de La Laodiceia, iglesia de la Odisea, ela tolerava ella toleraba o santo lo santo e tolerava o profano. y lo toleraba lo A profano. igreja de La Laodiceia, iglesia de la Odisea, ela tolerava ella toleraba o verdadeiro lo verdadero e o mentiroso. y los mentirosos. A igreja de La Laodiceia, iglesia de la Odisea, ela tinha compromisso com Deus ella tenía compromiso con Dios e compromisso com o y pecado. con el compromiso con el Ela pecado. falava de Deus, Ella hablaba de Dios, ela falava do diabo. hablaba del diablo. Ela queria seguir a Deus Ella quería seguir a Dios, e queria seguir a Satanás. quería seguir a Satanás. Isto é mornidão, Esto es mornidón, imparcialidade, imparcialidad, neutralidade. neutralidad. A igreja de La Laodiceia iglesia de la Odisea ficava em cima do muro. quedaba encima del muro. Ela queria agradar a Deus, Ella quería agradar a Dios, todavia todavía queria agradar os homens. quería agradar a los hombres, Ela queria agradar o pastor quería agradar al pastor e queria agradar a Deus. y quería agradar a Dios. E o pastor queria agradar as ovelhas El pastor quería agradar a las e ovejas, queria agradar a Deus. quería agradar a Dios. Era uma igreja dúbia. Era una iglesia doble, Era uma igreja dupla. era una iglesia dupla, Era uma igreja ambígua. era una iglesia ambigua, Que ela tinha duas faces. que tenían dos rostros, Que ela tinha duas caras. que tenía dos caras. Era uma igreja que servia a Deus. Era una iglesia que servía a Dios, Servia o pecado. servía el pecado. E Deus odeia isto. Y Dios odia esto. Deus é contra. Dios es contra. Salmo capítulo 119 Salmo 100 capítulo 119 e o versículo 113. el versículo 113. Diz a palavra de Deus. Dice la palabra de Dios. Diz o Senhor: Dice el Señor: eu aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Aborrezco la duplicidad, mas amo la ley. O Senhor
aborrece a duplicidade. El Señor aborrece la duplicidad. Eu aborreço a duplicidade. Yo aborrezco la duplicidad. Deus aborrece Dios lo aborrece. a duplicidade. La duplicidad. Pessoa que tem vida dupla. La persona que tiene vida doble. Pessoa que tem vida dúbia. La persona que tiene vida doble. Mas como? ¿Cómo? Uma pessoa vai ter vida ¿Cómo dúbia? una persona tiene vida doble? Tem como? ¿Tiene cómo? Existe até muitas formas Existen hasta muchas maneras que os crentes estão vivendo, que los creyentes están viviendo. como em Laodiceia. Como la Odisea. Duplicidade, mornidão no coração. Duplicidad, morninón en el corazón. Tiago capítulo 1, versículo 8. Tiago capítulo 1, versículo 18. O homem de coração dobre. De coração dobre. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. El hombre de dos corazones es inconstante en sus caminos. Duplicidade de coração. Duplicidad de corazón. Tem coração com Deus, Tiene corazón con Dios, mas tem coração com o mal. pero tiene corazón con lo Ele não malo. tem um coração na palavra. No tiene corazón a palabra. Ele está na igreja, Está en la iglesia, mas o coração dele não está na igreja. pero en la iglesia, su corazón no O está en la jovem iglesia. está na igreja, El joven está en la mas a iglesia, vontade dele está no baile. pero la voluntad de él está en el Ele baile. está batendo palma no culto. Está batiendo palmas en el Ele culto. está dando glória a Deus. Está dando gloria a Mas a Dios. cabeça dele, Pero la cabeza de él. ah, se eu estivesse ali beijando uma moça, Ah, si yo estuviese allá besando a esa joven. eu queria estar ali dançando aquela música. Me gustaría estar danzando aquella música. Quando a moça passa numa vitrine, Cuando la mujer pasa en aquella ela vitrina, vê aquele vestido decotado, aquel vestido decotado, aquele vestido transparente. aquel vestido E o transparente, coração dela gosta. el corazón de ella gusta. Ela só obedece Ella solo obedece. porque a igreja diz que tem que obedecer se não é disciplinada. La iglesia, él tiene que obedecer porque si no la iglesia Mas dice o que está coração disciplinado. dela Pero el corazón de ella Gosta da blusa cavada. gusta de la blusa escotada. Gosta do vestido decotado da manga cavada. A ella le gusta el vestido descotado de la manga Gosta cortada. da roupa transparente. Le gusta la ropa transparente. Quantos estão na igreja? ¿Cuántos están en la iglesia? O coração lá na praia. El corazón allá en la playa. Aquele calor tremendo de rachar. Aquel calor tremendo de repartir. E ele fica lá querendo se bronzear. Está queriendo ahí broncearse. Lá, me queimar ao sol. Voy a quemarme al sol. Fica lá querendo ver as pessoas desnudas. Queriendo ver las personas desnudas. De biquíni. Biquíni. De sunga. De sunga. De maiô. De tanga, seja lá o que for. De todo lo que fuese. E o coração dele está lá. Y el corazón de él está Ele allá. não está com o coração dele em Deus. No está con el corazón en Dios. Está ouvindo o programa Voz da Libertação. Escuchando el programa La Voz de la Mas tem Liberación. vontade de escutar o jogo da seleção. Pero tiene voluntad de escuchar el juego de la selección. O jogo do lado do seu time, do campeonato. El juego de su equipo, del campeonato. São homens de dois corações. Son hombres de dos corazones. Pessoas que estão na igreja. Los que están en la iglesia, Estão na casa de Deus. en la casa de Dios. Mas o coração dele está no dinheiro. El corazón de ellos está en el dinero. Está nas ofertas. Nas ofrendas. Não está com o coração nas almas. Está el corazón en las Não almas. está com o coração na salvação. Está el corazón en la salvación. É um coração dobre. Es un corazón doble. São dois corações. São dois corações. O coração dele está na igreja. El corazón de él está en la O iglesia. coração dele está no mundo. El corazón de él está en el mundo. Isto é mornidão. Esto es mornidón. Isto Deus odeia. Y esto Dios odia. Deus reprovou a igreja de Dios Laodiceia reprobó la iglesia de la Odisea por causa do coração dobre que ela tinha. por causa del corazón doble que ellos Porque ela tinha tenían. dois Ellos corações. tenían dos corazones. E diz a palavra: Y dice la palabra: eu aborreço a duplicidade. yo aborrezco la duplicidad. Diz o Senhor. Dice el Señor. Deus aborrece. Dios lo aborrece. Crente tem de ter um coração só. El creyente tiene que tener un corazón Tem de solo. servir a Deus com o coração. Ellos tienen que servir a Dios con un solo corazón. Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 2, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Amarás al Señor tu Dios de todo tu de corazón. todo o teu coração, De todo tu corazón. com toda a tua alma Con toda tu e alma. com todas as tuas Y con forças. todas tus fuerzas. Quer servir a Deus de coração. Tienen que servir a Dios de corazón. Não siga a doutrina de Deus por causa que você é imprensada, não. No siga la doctrina de Dios porque es prensada, no. Siga a doutrina porque você ama. Sigue la doctrina porque la amas. Não tenha dois No corações. tenga dos corazones. 15:8 de Atos dos Apóstolos. 15:8 de Hechos de los Apóstoles. Deus conhece os corações. Dios conoce los corazones. Será que você tem sido morno? ¿Tiene que haber sido morno? Tem dois corações? Tendrás que tener dos Na corazones. obra de Deus? La obra de Dios. Tem dois corações? Tienes dos Um corazones. pé na igreja e um pé no mundo? Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Não! No. O coração tem que estar em Tu Deus. corazón tiene que estar en Dios. Mesmo que pra mim, Lo mismo que para mí.
mesmo que para a diretoria, lo mismo que para la directoría, mesmo que para o missionário, lo mismo que para el misionero, mesmo que para o seu dirigente, lo mismo para su dirigente. você mostre aquele coração. Usted muestra aquel corazón. Você é fiel, Sea é fiel, fervoroso. fervoroso. Mas e a Deus? Y a Dios, Que Deus conhece os Dios corações. conoce los A corazones. igreja de La Laodiceia, iglesia de la Odisea, ela foi criticada ella fue criticada porque ela era morna. porque ella era morna. Morna Morna diante de Deus, delante de Dios, diante do Senhor. delante del Señor. Que as intrigas dessa geração não atinjam o meu coração, pois eu quero te Existe também duplicidade na linguagem. También existe duplicidad en el lenguaje. Crente que fala uma coisa, depois fala outra. Creyente que habla una cosa y luego habla otra. Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateo capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más es de otro de mal proceder. Então a duplicidade, a mornidão na linguagem. Entonces el amor lidón en el lenguaje. Crente que na mesma hora está louvando a Deus, El creyente que al mismo tiempo alaba a Dios, está louvando ao mundo, está alabando al mundo, está louvando ao pecado. está alabando el pecado. Com Deus é sim, sim, não, não. Con Dios sí, sí o no, no. Outros falam algo, mas não cumpre. Otros hablan algo pero no cumplen. Outros prometem, mas não fazem. Algunos prometen pero no hacen. Isto é mornidão. Esto es morridón. Deus odeia. Deus lo odeia. O Senhor aborrece. Señor lo aborrece. O Senhor está prometendo vomitar da boca dele. Dios está prometiendo vomitar la boca de ellos. Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. E quantos tem? ¿Y cuántos Na tienen? linguagem, De lenguaje. a duplicidade, La duplicidad. a mornidão. La mornidão. Canta os hinos dos cantores mundanos. Canta los himnos de los cantores mundanos. Sua língua é morna diante de Deus. Su lengua es morna delante de Dios. Sua língua é dúbia diante de Deus. Su lengua es dúplica delante de Dios. Mesmo tempo que você canta os hinos espirituais, Al mismo tiempo que usted canta los himnos espirituales, você canta os hinos da carnalidade. canta los himnos de la carnalidad. Dessas cantoras que até separaram do marido Esas cantoras que se separan hasta de marido e andam amigadas. y andan amigadas. Desses cantores Esos cantores que até mesmo prostituiu, hasta se prostituyeron. caiu em prostituições. Cayó en prostitución. Desses cantores Esos cantantes que estão ganhando dinheiro nas costas dos que fiéis están ganando el dinero en la costa de los fieles. e estão fazendo, estão até cobrando Están hasta cobrando para pregar o evangelho. predicar el evangelio. Eles vão fazer shows. Ellos van a hacer shows. Eles cobram Ellos o cobran cachê, la entrada. a entrada do show. La entrada del show. Eles cobram. Ellos cobran. Eles cobram para entrar. Cobran para E entrar. elas estão cantando lá Y ellos están cantando ya. com o olho pintado de preto, Con el ojo pintado de negro. com a boca de batom, Con la boca de pintura. separado do esposo. Parado el esposo. Estão cantando não para ver a salvação das almas. Están cantando no para ver la salvación de las Estão almas. cantando para encher os próprios bolsos. Están cantando para llenar sus propios Que tem bolsos. envolvimento com a maçonaria. Tienen envolvimiento con la masonería. Tem envolvimento com o pacto com Satanás. Tienen envolvimiento con el pacto de Satanás. E crentes estão cantando estes hinos. Y creyentes que están cantando estos E himnos. dizem a letra, não tem nada a Y ver. dice la letra que no tiene nada que Eu não ver. estou a favor do cantor. Yo no estoy a favor del cantante. Eu estou cantando a letra. Estoy cantando la letra. Tem a ver. Tiene que Porque o ver. seu falar Porque su hablar deve ser sim, sim. tiene que ser sí, sí. Ou não, não. Ou não. Que passa disto. Pasa de É esto. procedência maligna. Es procedencia del mal. 5:19 de Efésios. 5:19 del libro de Nós temos de Efesios. cantar hinos espirituais. Debemos cantar himnos espirituales. Frases espirituais. Frases espirituales. Que a vida no altar. La vida en el Que a altar. vida com Deus. La vida con Dios. Então não peque com a sua boca. No se lo pegue con su boca. Não seja o seu falar. No sea de su hablar. Sim ou não. Sim ou não. Ou seja, sim. Sea así. Sim. Sim. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Não tenha No tenga duplicidade duplicidad na sua linguagem. en su lenguaje. Com a sua boca amaldiçoa a Deus. Con su boca maldice a Dios. Com a boca amaldiçoa as almas. Con su boca alaba a Dios y con su boca maldice las Com sua almas. boca bendiz a Deus. Con su boca maldice a Dios Amaldiçoa as y almas. maldice las Com almas. sua boca bendiz as almas. Con su boca maldice las E almas amaldiçoa a Deus. y maldice a Dios. Não pode ter No puede tener duplicidade. duplicidad. Não pode ter. No puede tener. Não pode ser morno. Puede ser morno Diante de nosso Senhor. delante de nuestro Señor. Diante Delante
da palavra de la palabra do nosso Deus. de nuestro Dios. Não pode se ter também duplicidade nos frutos. No puede tener duplicidad en los frutos. Tiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículo 12. versículo 12. Versículo 1, versículo 12. Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre que por las buenas conductas de sus obras sabían mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, Capítulo 3, versículo 12. hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Está vendo? Está vendo? Não tem duplicidade. No tiene duplicidad. Ah, oliveira La olivera produz produce azeitona. aceituna. A videira produz La videra produce uvas. uva. A fonte de água doce La fuente de agua dulce é doce. es dulce. A fonte de água salgada, La fuente de agua a salada, água é salgada. la agua es salada. Então isto, irmão, Entonces esto, Não hermanos, pode. no puede ter vida morna. tener vida morna. Duplicidade. Duplicidad. Você que compra e não paga. Usted que cumple no paga. Você está sendo morno diante de Deus. Está siendo morno delante de Dios. Você que na igreja tem doutrina Usted que en la iglesia tiene doctrina e fora da igreja você não tem. y fuera de la iglesia usted no tiene. A igreja vai de paletó e gravata. La iglesia va de saco y corbata. Prega tremendamente. Predica tremendamente. Mas em casa, Pero en casa Deus conhece. Dios conoce. Dorme Duerme. de calção. Duerme de calzoncillo. Dorme sem camisa. Duerme sin camisa. A irmã Hermana. dorme com camisola fina. Duerme con el camisón fino. Você que tem vida dúbia Usted que tiene vida doble. diante da palavra. Delante de la palabra. Na igreja, Na igreja, louva. alaba. No serviço, En el servicio. fala palavrão. En su trabajo habla palabrones. Fala gírias. Habla girias. Você na igreja, En la iglesia. ora na cabeça do povo. Ora la cabeza del pueblo. E fora da igreja, Fuera de la iglesia. até chega a roubar muitas coisas. Llevan hasta a robar muchas Isso é cosas. uma vida dúbia. Es una vida Você na doble. igreja, En la iglesia. você fala contra a vaidade. Habla contra la vanidad. Fala contra o pecado. Habla contra el pecado. Todavia, Todavía o Senhor conhece. el Señor Conhece tudo. conoce todo. Fora da igreja, Fuera de la iglesia. pinta as unhas. Se pinta las uñas. Pinta o cabelo. Se pinta el cabello. Pinta o rosto, passa a base no rosto. Se pasa base en el rostro. Também También pinta a sobrancelha. se pinta las cejas. Faz a sobrancelha. Se depila las cejas. Você ouve programas mundanos. Se escucha programas mundanos. Você tem televisão na sua casa. Tiene televisión en su casa. Você fala até contra a televisão. Se habla hasta contra la televisión. Mas tem imagem da besta na sua casa. Tiene la imagen de la bestia en tu casa. Você tá tendo uma vida dúbia. Está teniendo una vida doble. É morno. Es morno. Diante de Deus. Delante de Dios. Deus reprovou. Dios lo reprobó. Ou nós combatemos o pecado, não combatemos mais. Nosotros combatimos el pecado o no lo combatimos Porque não más. adianta nós pregarmos ¿Qué le sirve nosotros e não predicar vivermos. y no vivirlo? Não adianta eu pregar aquela doutrina tremenda No le sirve de predicar aquella doctrina e eu tremenda estar pregando aqui e não viver. y predicar esto y no vivirlo. Porque eu vou receber o juízo diante de Deus e vou para o lago de fogo amarrado de pé e mão. Porque yo recibiré el juicio del Señor y seré arrojado en el lago de fuego de pie y mano. Porque eu não posso ter vida dúbia. Porque no puedo tener vida doble. Deus tem nojo Dios tiene asco. do crente que tem vida dúbia. Aquel creyente que tiene vida doble. Deus tem nojo Dios tiene ao asco. ponto que Deus vai vomitar. Al punto tal que Dios lo vomitará. Quando que você vomita? ¿Cómo cuando usted É vomita? quando fica com nojo. Cuando usted fica con asco. Então vomita. Entonces vomita. Imagine Deus Imagina a Dios que vai vomitar que vomitará devido ao nojo debido al asco que Deus está. que Dios está. Da mesma forma, esse pastor, Dios, a ese pastor ele prega na televisão le predica a la televisión, e prega contra a doutrina. predica contra la Deus doctrina. conhece a vida dele. Dios conoce la vida Deus de vai él. vomitá-lo no último dia. Vomitará en el último Da día. mesma forma, Da misma manera. ele que prega contra a doutrina. Aquel que predica contra la Chama a doctrina. doutrina de Deus de uso e costume. La doctrina de Dios de uso y costumbre. Deus sabe que tem vida dúbia. Dios sabe que tiene vida Deus vai doble. vomitá-lo no último dia. Dios lo vomitará en el último É o día. crente morno. Gente que É o gente crente morno morno. diante da palavra. Gente morno delante de la Deus vai palabra. vomitar. Dios la Não vomitará. seja vomitado por Deus, No ouvinte. sea vomitado por Dios, Não oyentes. seja vomitado pelo Senhor. No sea vomitado por el Señor. Em nome de Jesus Cristo. El nombre de Jesucristo. Esse jogador de futebol, Ese jugador de fútbol que ele diz que é crente, dice que es creyente, mas ele não abandona
a bolinha dele. Él no abandona la pelotita de él. Ele é jogador de vôlei. Es jugador de Ele não vóley. abandona a bola. No abandona su É pelota. jogador de basquete. Jugador de Mas básquet. não abandona a pelota, a bola. No abandona la pelota, la bola. E aí? Y ahí, Não morno diante de Deus? es un morno delante de Dios. Sim, não, ¿Es não. sí, sí o no? E tem que ser santo, não é? ¿Es santo o no es? Capítulo 10, versículo 10 de Levítico. Capítulo 10, versículo 10 de O Levítico. Senhor faz diferença Senhor hace la entre o diferencia santo Entre el santo e o profano, El profano. entre o justo Entre el justo e o injusto. y el injusto. Meu irmão, Mi hermano, ou você é crente, ¿usted es creyente? ou você é político, ¿O es político? ou você é crente, ¿Usted es creyente? ou você é deputado, ¿O es diputado? ou você é pastor, ¿O usted es pastor? ou você é prefeito, ¿O es prefecto? ou você é pastor, Ou este pastor? ou você é ¿O vereador. es vereador? Está estudando mais? ¿Está estudiando Irmão, más? Hermano, ou você é crente, ¿usted es creyente? ou você não é. ¿O usted no es? Ou você é crente, ¿Usted es creyente? ou você abandona. ¿O usted abandona? Você que vive, trabalha de maquiadora, minha irmã. Usted trabaja de maquilladora, mi hermana. Então você é crente ou você não é. Entonces creyente usted no É es. cabeleireira. Es cortar el cabello. Então faz a escova no cabelo das pessoas, Hace peinados en el cabello de las personas. estica o cabelo das irmãs, Estira el cabello de las hermanas. corta o cabelo. Corta el cabello. Ou você é crente ou não é. ¿Usted es creyente o no es? Morna não pode. Morna no puede. De jeito nenhum. De forma Da ninguna. mesma forma. De la misma Você é manera. um tatuador. Los que Ah, tatúan. mas é minha profissão. Ah, mi profesión. Ah, que é muita rigidez. Ah, mucho rígido. Você é um morno. Usted es morno. Ou você deixa de ser tatuador, O deja de ser ou tatuador. Deus já te deixou faz muito tempo. O te dejó hace mucho tiempo. Porque é morno. Porque es morno. Deus tem nojo. Dios tiene asco. Deus vomita. Dios lo vomita. Olha aí. Mire ahí. Ou você é crente, ¿Usted es creyente? ou você não é. Usted no es. É sim, sim, não, não. ¿Es sí, sí o no, no? 3:18 de Malaquias. 18 de Malaquías. E outra vez vereis a diferença Y otra vez veré la entre diferencia o justo e o ímpio. entre el justo y el A impío. quem serve a El Deus que sirve a e Dios a quem não serve a Deus. y aquel que no sirve a Dios. Aleluia! ¡Aleluya! Que tremendo, irmão Mariano. Es tremendo, pastor. Não pode ser morno, pode ser morno. ¿Puede ser morno o no? Es de bien simple. forma alguma. ¿Es sí, sí o no, no? Este é o evangelho. Este es el A evangelio. igreja de Laodicea foi excluída por Deus porque ela era morna. La iglesia de la Odisea fue excluida por Dios porque era morna. Então é isso que Deus quer. Y no es lo que Dios quiere. Somos crentes fiéis. Tenemos que ser creyentes fieles. Crentes verdadeiros. Creyentes verdaderos. Honrados. Honrados. E Deus diz para Laodiceia. Dios le dijo a la Odisea. Mas por que Deus falou morno? ¿Por qué Dios habló morno? Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Lá em Laodiceia Allá en la Odisea. não tinha, a cidade não tinha abastecimento de água própria. La ciudad no tenía abastecimiento de agua propia. Então as fontes de água, Entonces las fuentes de agua, as fontes de água las potáveis fuentes de agua potables, estavam em Colossos. estaban en Colosos. Era 16 quilômetros de Laodiceia. Eran aproximadamente 16 kilómetros de la E Odisea. os mananciais para uso geral Y los manantiales para el uso general estavam em Hierápolis, estaban en Hierápolis. que era 6 quilômetros de Laodiceia. Que eran 6 kilómetros de la Odisea. O líquido, a água, El líquido, el agua, chegava a Laodiceia llegaba a la Odisea através de canos de a pedra, través de caños de piedra, aquedutos de pedra. conductos de piedra. A água de Colossos El agua de Coloso saía fria, se la fría, porém chegava morna, por lo tanto llegaba morna. porque a distância de 16 quilômetros En la distancia de 16 e kilómetros aquele tremendo sol y aquel tremendo sol, fazia que a água chegasse morna. llegaba que la agua llegase tibia. Então, quando os laodicenses iam usar a água, No sé cuando los odicenses iban a usar água potável, água de beber, el agua potable, el agua de beber, a água já estava morna. el agua ya estaba tibia. Da mesma forma acontecia com Hierápolis. De la misma forma acontecía con Hierápolis. Lá em Hierápolis a água já saía quente, El agua ya salía caliente. porque lá tinham fontes de águas térmicas. Porque allá tenía fuentes de agua térmica. Mas devido ao tempo que ela dava em Laodiceia Pero debido al para tiempo- chegar, Pero el tiempo que tardaba en la Odisea hasta llegar, 6 quilômetros em canos de pedra, en 6 kilómetros en caña de piedra, as águas chegavam mornas las aguas llegaban tibias em Laodiceia. en la Odisea. Foi por isso que Deus falou da igreja morna. Por eso que Dios habló de la iglesia tibia. Porque Deus comparou En la iglesia Dios comparó como as águas chegavam lá. cómo las aguas llegaban allá. Comparou com os crentes Los comparó con los creyentes que estavam lá. que estaban allá. Então é isto, igreja. Entonces esta iglesia É isto, ouvinte. es esto, oyentes. Deus quer uma igreja santa. Dios quiere una iglesia santa. Ou é de Deus ou não é de Deus? ¿Es de Dios o no es de Dios? Ou serve a Deus ou não serve a Deus? ¿Sirve a Dios o no sirve a Ou Dios? abraça Jesus ou não abraça mais? O abraza a Jesús o no abraza más. E Deus diz para comprar Y Dios dijo para comprar colírio. colirio. Lá não fazia colírio? Allá no hacían colirio. O pó pro olho.
El propio ojo. Não fazia? No hacía. Deus disse que aquele colírio não adiantava de nada. Ellos decían que aquel propio colirio no servía de nada. O colírio curava os olhos. El colirio se curaba los Os ojos. olhos da carne. Los ojos de la carne. Mas não curava os olhos da alma. Pero no curaba los ojos del alma. Aleluia! ¡Aleluya! Não podiam curar os olhos do entendimento. Podían curar los ojos del entendimiento. 2 Coríntios 4:4. Segunda de Corintios O 4:4. Deus deste século El Dios de este siglo cegou o entendimento dos incrédulos. cegó el entendimiento de los O entendimento incrédulos. daquele povo estava cego. Entonces aquel comprendimiento, el entendimiento de que el pueblo estaba ciego. Então aquele colírio não podia curar. Aquel colirio no podía sanar. Mas Jesus apresentou um colírio. Pero Jesús presentó un colirio. Compre de mim este colírio Compra de mí este colirio para que veja. para que Um vea colírio de el Deus. colirio de É a Dios, santidade. la A santidad, doutrina verdadeira. la doctrina verdadera. Você verá Y usted verá a glória de Deus. la gloria de Dios. E manda também comprar o ouro Que también manda a comprar el oro e comprar as vestes. y comprar las Tem vestiduras ter uma vida limpa, irmão. para tener una vida limpia, hermano. Os olhos do Senhor Los ojos del Señor estão sobre todos. están sobre todos. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Proverbios capítulo 15, versículo Os 3. olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. Los ojos del Señor están sobre los buenos y sobre los malos. Ninguém se esconde de Deus. Nadie se esconde de Dios. Não sejamos mornos No seamos tibios como Laodiceia. como la Odisea. Deus critica porque é uma igreja indiferente, morna. Dios critica a la iglesia por una iglesia indiferente. Jesus Tibios. dá-lhe uma instrução. Jesús le da una instrucción. Ser zeloso Ser celoso e arrepende-te. y arrepiéntete. Deus manda a igreja se arrepender. Dios manda a la iglesia a E arrepentirse. Deus faz uma promessa Dios hace una promesa de assentar-se com ele de sentarse con él no trono. en el trono. Tem muitos crentes fumando, outros jogando e até bebendo. Estão escandalizando o povo, murmurando, mas Deus está vendo. Olha o filho do crente que não é temente, está no pecado. Não são inocentes, esqueceram certamente que Jesus está voltando. Ligue para cá, 0 operadora 11 3208 2790. 011 3208 2790. Outro número, 3208 2354. 3208 2354. Dê aqui agora a sua opinião sobre o que está acontecendo. Veja que o cumprimento profético destas igrejas recaem sobre as igrejas da atualidade. Será, ouvinte, que você não está numa igreja morna? Uma igreja que diz, não, o jovem pode ficar aqui, é melhor ele estar aqui, deste jeito, do que ele ir pro mundo. Você está deixando um jovem morno na sua igreja? Deixa essa irmã aqui, é melhor ele estar na vaidade aqui, do que ele estar no mundo. Você está deixando uma crente morna em sua igreja? Sem instrução, sem doutrinação? É melhor o grupo aqui no pecado do que no mundo. Olha, tem um morno aí na sua igreja. Escapa-te da mornidão. Eu vomitar-te da minha boca, diz o Senhor Jesus Cristo. Ligue para cá, estarei pronto a lhe responder em nome de Jesus, ou a sua opinião, uma pergunta, que realmente significam as igrejas da atualidade.
irmã Lidiane de Francisco Morato ligou aqui ao estúdio. Ela quer uma explicação. O que significa farei coluna no templo de meu Deus? Ela quer saber uma explicação de Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Diz assim o texto: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. A promessa de Cristo é certa, não só a Filadélfia, mas a todos os crentes fiéis. O que significa fazer coluna? Coluna é símbolo de força, é símbolo de segurança. Uma coluna em uma casa ou um estabelecimento significa força, significa segurança, para a casa não cair, para a casa não ceder, para o estabelecimento não vir ao chão. Quando tudo desabe, mesmo que o estabelecimento ou uma casa desabam, a coluna permanece forte, a coluna permanece ereta, permanece reta. A coluna é símbolo de força. Nos tempos antigos, um cidadão que tinha uma vida inspirativa, que se tornava famoso, ele recebia, depois que ele morresse, toda pessoa que foi famosa, uma pessoa que teve uma vida inspirativa, ao morrer, era levantada uma coluna como homenagem àquela pessoa. A pessoa que morreu, se levantava uma coluna simbolizando a vida que a pessoa teve, uma vida de honra, uma pessoa notória. Assim, a pessoa teria o nome dela escrita sobre a coluna para documentar a sua contribuição às futuras gerações. Todos aqueles que olhassem aquela coluna iam se lembrar: olha, foi aquele lá que fez isso, fez aquilo, uma pessoa de boa conduta, fez grandes obras. Com base nesta prática, Jesus fez-nos a promessa, dizendo que os vencedores receberão um reconhecimento no céu. Toda obra fielmente desenvolvida em Cristo nunca será esquecida. Então o que a pessoa faz aqui na terra? Pregar a palavra, ganhar as almas, cantar louvores, fidelidade. A coluna representa que a sua obra nunca vai ser esquecida no céu. Todos que lhe verem no céu, todos que lhe contemplarem no céu, vão se lembrar daquilo que você fez, das almas que você ganhou, dos enfermos que foram curados através de você. Coluna no templo de Deus representa reconhecimento no céu. A obra nunca será esquecida no reino de Deus, nunca será esquecida no céu. O irmão Jairo, de Campo Limpo, faz aqui uma pergunta: se a Judite, de Gênesis 26, 34, é a mesma Judite da Igreja Católica, de um dos livros apócrifos da Igreja Católica. Ora, o texto de Gênesis 26, 34 nos diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Olha, irmão, esta Judite não tem nada a ver com a Judite do tempo interbíblico. Aquela Judite, que a Igreja Católica, ela tem 7 livros a mais na Bíblia dela.
são livros apócrifos. O que significam livros apócrifos? Livros escondidos. Esses livros foram feitos do ano 300 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Na época que esses livros foram escritos, foi uma época de conturbação política e religiosa dentro do judaísmo. E esses livros não foram acrescentados na coleção de livros inspirados pela igreja cristã. Esses livros são Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baraque, Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. Esses livros não foram inclusos. Esses livros foram inclusos em 1548, no dia 8 de abril de 1548, pelo Papa Leão, porque Lutero, ele reformou a igreja, e ele pregou que o purgatório era pecado, as indulgências eram pecados diante de Deus, e não tinha como a igreja católica provar que a indulgência era pecado, que a bula papal era pecado. Então o que a igreja católica fez? Acrescentou esses livros que não foram escritos pelos profetas, foram escritos do ano 300 antes de Cristo até o ano 100, acrescentaram para darem apoio à doutrina católica. Então antes esses livros não existiam, e Judite é um desses livros, e Judite é da época dos Macabeus. Não tem nada a ver com essa Judite, esposa de Esaú. Essa Judite é uma mulher guerreira da época dos Macabeus, na época de Judas Macabeus, que teve aquela guerra contra os gregos. E esses livros da Igreja Católica são livros condenados, são históricos. Até para se conhecer a história, pode-se ler, mas como inspirados pelo Espírito Santo, não. Na verdade, foram acrescentados. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. O irmão Edmar, de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta: eu sou garçom e trabalho servindo bebidas alcoólicas. Ele quer saber se isso é pecado ou não é pecado. Olha, irmão Edmar, irmão escutou aqui o que aconteceu com os crentes em Filadélfia. Os crentes em Filadélfia, eles deixaram de vender vinho. A única forma de vida em Filadélfia era vender vinho. O vinho mais degustado naquela época, o melhor vinho daquela época era o vinho de Filadélfia, porque eles tinham especialidade com vinho. Só eles vendiam o melhor vinho, porque eles só trabalhavam com isso. Então eles tinham uma ciência muito grande na feitura de vinhos. Nisto, os crentes filadélficos da Igreja de Cristo deixaram de vender vinho, viver na pobreza, sem ter o que comer e até tendo pouca força, mas deixaram de vender. Então, irmãos, irmão Edmar, a palavra de Deus nos diz aqui, no livro de 1 Timóteo, a palavra nos diz muito claro a doutrina da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Se você serve cerveja, se você serve pinga, se você serve uísque, você está participando do pecado alheio, porque você sabe que isso é pecado, você sabe que a palavra de Deus condena, e a condenação sobre o bêbado é tremenda,
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você sabe que esse povo não vai herdar o reino de Deus. Então você está dando algo para ele que está o ajudando a ir para o inferno, que está ajudando ele ir com Satanás. E o próprio Deus, ele diz que no último dia ele vai arrancar o vinho, ou seja, a bebida alcoólica, da boca do povo. Joel, capítulo 1, versículo 5. Despertai, ébrios. Ébrios são bêbados. Despertai, bêbados. E chorai, e gemei. Todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque o vinho é tirado da vossa boca. Então, irmão Edmar, irmão vai orar a Deus, e Deus, que prometeu à igreja de Filadélfia, colocar uma porta aberta. O próprio Deus fala: Senhor, assim como os crentes filadélfios, eles deixaram de vender vinho, eu também vou deixar este emprego. E a porta que o Senhor abriu a Filadélfia, o Senhor também me abrirá em nome de Jesus. E o Deus Jeová, ele vai abrir outra porta para você. Não participeis dos pecados alheios. Que Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus. Que Deus fale melhor cada dia. Que se despede é seu irmão em Cristo, Johnny. Pastor Mariano Acosta. Fique com Deus. Até quarta. As perguntas que hoje não respondi, quarta estarei respondendo-as em nome de Jesus Cristo.